A evolução da cartografia. Mapas na antiguidade. Muito antes do desenvolvimento da escrita, povos como árabes, babilônios, egípcios, chineses, entre outros, já sabiam traçar esquemas que podiam ser considerados mapas. Cada um desses povos, porém, desenvolveu uma expressão cartográfica própria, com base em suas necessidades e cultura. O aperfeiçoamento das técnicas de representação cartográfica ao longo da história permitiu que os seres humanos ampliassem cada vez mais o conhecimento sobre o mundo, alargando as possibilidades de ocupação e apropriação do espaço geográfico. O mapa de Garçu está entre os mais antigos de que se tem conhecimento. Elaborado há cerca de 2500 a.C., trata-se de um esboço rústico gravado em uma pequena placa de argila cozida, que representa um curso de um rio, provavelmente o rio Eufrates, entre duas cadeias de montanhas no norte da Mesopotâmia, atual Iraque. Os gregos foram os que mais se destacaram e contribuíram para o desenvolvimento da cartografia. Com seus conhecimentos astronômicos, matemáticos e geodésicos, eles foram os pioneiros na utilização dos métodos científicos nos registros cartográficos. Muitos desses conhecimentos gregos, como a concepção esférica da Terra, a criação dos primeiros sistemas de coordenadas, a introdução das latitudes e longitudes que formam a rede de coordenadas geográficas e a idealização dos mais antigos sistemas de projeções, determinaram o processo evolutivo da cartografia ocidental durante os séculos, possibilitando a produção de mapas cada vez mais precisos e fidedignos. Ptolomeu foi um dos nomes mais famosos na cartografia grega, criando um mapa-mundi com coordenadas geográficas traçadas a partir de uma projeção. Mapas na Idade Média. Na Idade Média, houve um retrocesso na produção cartográfica europeia. Os mapas eram elaborados de forma bem simplificada, com base nas concepções religiosas, muitas vezes de acordo com as explicações bíblicas. Um exemplo desse retrocesso foi a produção de mapas muito simplificados quanto à simetria de terras representadas. Em geral, esses mapas colocavam Jerusalém, Terra Santa, no centro, como se estivesse no centro do mundo. Nessa época, muitos mapas difundidos por religiosos representavam o mundo na forma de um anagrama circular bastante simples formado por duas letras, um T dentro de um O, daí a denominação do mapa, TO. A letra T simbolizava as águas que dividiam as terras conhecidas. Ásia, na parte superior, Europa e África na parte inferior, todas rodeadas por um imenso oceano representado pela letra O. Mapas do Renascimento. Na época do Renascimento, o avanço das grandes navegações deu um impulso no desenvolvimento da cartografia europeia. Entre os séculos 13 e 16, foram elaborados os mapas portulanos. Eram cartas náuticas elaboradas com o objetivo de tornar mais seguras as viagens marítimas. Com as anotações de rotas feitas pelos mestres navegantes, somadas ao imenso volume de descrição de terras encontradas pelos exploradores que acompanhavam as expedições. Os mapas portulanos puderam ser atualizados, aperfeiçoados e difundidos, o que permitiu que os europeus retomassem a vanguarda de produção cartográfica naquele período. Mas foi somente no século XVIII, com o surgimento de ciências especializadas, que foram elaborados os primeiros mapas temáticos, tendo como base o traçado de mapas já existentes. A tecnologia moderna e a produção de mapas na atualidade. O enorme progresso técnico-científico ocorrido a partir de meados do século XX promoveu uma verdadeira evolução na cartografia. Com o desenvolvimento das novas tecnologias da informação, ampliaram-se as possibilidades técnicas de coleta, armazenagem, transmissão e o processamento de dados e informações da superfície terrestre. Muitos dos métodos tradicionais utilizados na elaboração dos mapas, que até então dependiam diretamente de pesquisas realizadas em campo, foram substituídas pelas novas tecnologias de sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto é o nome dado ao conjunto de tecnologias utilizadas na obtenção de distância, imagens e outros tipos de dados e informações sobre superfície terrestre. Esses dados e informações são captados em diferentes níveis de órbitas artificiais. Fotografias aéreas. As primeiras fotografias aéreas foram tiradas com o auxílio de balões em meados do século XIX, ainda de maneira rudimentar.
Nas primeiras décadas do século XX, com o advento da aviação militar, a produção dessas imagens teve um grande impulso, embora seu uso ainda fosse restrito a fins militares. Sobretudo durante a Primeira Guerra Mundial, desde então, muitos progressos técnicos e novos processos foram desenvolvidos e incorporados aos levantamentos da aerofotogrametria. Com isso, a qualidade das imagens melhorou e suas possibilidades de uso e aplicações se diversificaram. As fotografias aéreas tornaram-se imprescindíveis para elaborar os mais diferentes tipos de mapa, como os que mostram o traçado de rede hidrográfica, uso de solo, a ocupação do espaço urbano, a rede de transportes e etc. Essas fotografias também são empregadas na elaboração de cartas topográficas, conhecidas como cartas base, que mostram o conjunto dos elementos artificiais e naturais existentes no espaço geográfico. Imagens de satélites. Outro marco que mudou radicalmente os rumos do sensoriamento remoto foi a conquista espacial ocorrida a partir da década de 1960. Desde então, o lançamento de satélites artificiais ao espaço, o desenvolvimento da informática tornaram possível a obtenção sistemática de imagens orbitais. Essas imagens são obtidas por meio de sensores ultrassensíveis que são capazes de captar a radiação solar refletida pelos elementos da superfície do globo. Os sensores orbitais captam imagens da superfície terrestre em diferentes canais. Os canais pancromáticos, por exemplo, geram imagens em tom de cinza que variam do branco ao preto. Em geral, os elementos da superfície que absorvem mais energia aparecem em tons escuros, enquanto os elementos que refletem mais energia aparecem em tons claros. Imagens de satélites e suas aplicações. As imagens fornecidas pelos satélites orbitais são produtos das mais avançadas tecnologias de sensoriamento remoto de que dispomos atualmente. Entre as vantagens dessa tecnologia estão a grande nitidez com que as imagens são produzidas e também imenso volume de imagens fornecidas, já que os satélites operam continuamente durante vários anos até serem desativados. Além de servirem de base para a elaboração e atualização de mapas precisos e detalhados de toda a superfície do planeta, as imagens de satélites possuem inúmeras outras aplicações. SIG e geoprocessamento. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, a cartografia vem incorporando novos métodos e técnicas. O geoprocessamento é um desses exemplos, pois emprega técnicas matemáticas e de computação para coletar, organizar e interpretar de maneira simultânea o conjunto das diversas informações geográficas. O Sistema de Informação Geográfico SIGs são as ferramentas que integram e operam um imenso volume de informações e dados geográficos contemplados pelos pesquisadores. Com isso, as informações coletadas pelos sensores dos satélites podem ser sistematizadas e interpretadas na forma de vários tipos de mapa, relatórios, gráficos estatísticos, entre outros documentos e registros. As possibilidades de aplicações de um SIG são cada vez mais abrangentes, principalmente para fins de planejamento territorial e para estudos e análises ambientais, demográficas e socioeconômicas. Lixo espacial. Desde o lançamento do primeiro satélite, em 1957, o espaço sideral em torno da Terra foi povoado por um grande número de resíduos. Baterias de satélites que explodiram, partes de foguetes e naves espaciais ficaram vagando em torno da Terra, formando uma grande lixeira cósmica. A tecnologia ainda não conseguiu produzir um equipamento capaz de recolher o lixo espacial. Atualmente, o que se tem feito é alterar a rota desses objetos, retirando-os da órbita da Terra e da trajetória dos satélites. Os elementos básicos de um mapa. Os elementos de mapa servem para que eles sejam interpretados corretamente. São eles: título, legenda, escala, orientação, coordenadas geográficas e tipo de projeção. O título apresenta o tema tratado no mapa. A legenda traduz o significado das cores ou dos símbolos apresentados no mapa. A escala
indica a proporção entre o tamanho do mapa e o tamanho original da figura. A orientação serve para orientar o mapa de acordo com as direções cardeais. As coordenadas geográficas servem para posicionar o território representado pelo mapa na superfície terrestre. E os tipos de projeção servem para mostrar qual tipo de mapa está representado, pois cada tipo de projeção dá origem a um tipo diferente de mapa.